Obrigada, Leão. A discussão a respeito da redução da maioridade penal tem levantado opiniões divergentes. Enquanto uns defendem que a redução da maioridade penal só traria malefícios para o adolescente infrator e não o faria deixar de cometer atos ilegais, o outro lado defende que a redução é cabível, pois um adolescente de 17 anos já sabe discernir o certo do errado. O Notícias e Mais foi às ruas para saber o que a população pensa sobre o assunto. Vocês são a favor da redução da maioridade penal? Vocês são a favor? A favor da redução da maioridade, sim, claro. A favor. Quanto mais cedo ir para a cadeia, melhor. Se a maioridade penal for aprovada, vai reduzir os crimes. Porque assim, os moleques fazem o que fazem porque não tem nenhum tipo de punição. Totalmente a favor. Por quê? Só molecada que comete crime hoje, cara. Entendeu? Sou a favor. A molecada tá muito abusada, cara. Sem controle. Sem controle, exatamente. Eu acho que com 16 anos, o cara já é responsável pelos atos dele. Porque eles podem votar, eles podem dirigir, por que não também diminuir? Também para cadeia, né? Com certeza. Eu digo para cadeia, quer dizer, numa forma de reeducá-los, né? Tem que reeducar. Eu sou a favor. Por quê? Porque a evolução da sociedade está muito maior e os jovens têm mais conhecimento agora do que tinham antigamente. Você acha que um jovem de 16, 17 anos, se hoje ele for para a cadeia com a redução, ele vai pensar duas vezes na hora de cometer um crime? Possivelmente. Tem muitos criminais aí que são menores de idade e eles vivem na impunidade. Então fica muito fácil, né? Eles são comandados por um adulto, enquanto que eles ficam na impunidade e quem sofre é a população. Eu acho que cadeia para o jovem teria que ser uma coisa bem pensada, reformulada e muita educação no meio. Muitas opiniões, por isso quem está aqui hoje para falar sobre esse assunto é o promotor de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Marcelo Luiz Baroni. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, Diana, boa tarde, Leão. Boa tarde, que ele seja bem-vindo, viu? Telespectadores. Bom, pelo que a gente ouviu ali dos nossos telespectadores na rua, já está decidido, né? Agora, qual é a opinião do senhor? Bom, eu sou totalmente favorável à redução da maioridade penal, até pelo que a gente tem visto nos fóruns. Eu atuo na área criminal há 20 anos como promotor, mais 4 anos como delegado do Departamento de Homicídios em São Paulo, e eu nunca vi uma banalidade na violência como nós estamos vivendo hoje. E os menores, eles estão zombando da justiça, zombando da polícia, porque eles sabem da sua impunidade. Na verdade, Leão, a pena tem um poder intimidativo. E para os menores isso não funciona, porque os menores não têm medo, eles sabem que eles vão para a Fundação Casa e rapidamente eles saem. Então, eu sou totalmente favorável a se reduzir a maioridade penal hoje para 16 anos, num primeiro momento, que eu acho que hoje nós precisamos dessa mudança urgente, infelizmente, o que eu não vejo é o Congresso se mover para isso, e a população precisa dessa mudança para sobreviver em São Paulo, por exemplo. Agora, existe toda uma corrente que é contra, né, doutor? Que acha que não é por aí, né, o caminho. Porque o que se alega é o seguinte, que se baixar para 16, daqui um tempinho vai ter que baixar para 14, depois vai ter que baixar para 12, depois vai chegar no berçário. E não vai resolver, porque não tem a questão também o senhor falou da banalidade dos jovens e tal, com relação à violência, né? Mas não há uma banalidade hoje no educar as crianças, e quando eu estou falando isso, estou falando da família mesmo. O grande problema que a gente vê é o seguinte, hoje nós temos várias situações. Primeiro, o menor que é abandonado, que não tem família, que é largado na rua e vai cometer crimes. O Estado realmente não faz nada por ele. Fora isso, você tem as famílias que hoje, os menores de classe média alta, já estão cometendo crimes. Nós temos casos na periferia da Zona Leste que os menores eles vão roubar para ter uma moto mais poderosa. Então ele vai lá e eu quero uma Ninja. Como é que você faz para ter uma Ninja, Leão? Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai ter dinheiro e você vai comprar. Então, aí, lá na periferia é diferente. Mas o senhor não concorda que eu acho que tem que haver alguma modificação na educação, quer dizer... Sim, eu concordo com você. Familiar. Eu concordo com você. Só que hoje nós não podemos esperar essa educação. Não, sim. Se nós investimos hoje em educação, daqui a 20, 30 anos, talvez 40, 50... nós vamos ter nós vamos começar a ter esses menores educados e não cometendo crimes. Agora, o problema todo é o seguinte, o Estado hoje, o discurso que fala, olha, vamos
diminuir as penas e não vamos reduzir a maioridade, por quê? Porque senão nós vamos encher a cadeia. Esse discurso, ele é muito bonito, né? Ah, não, mas ele vai ficar mais perigoso. Ele já está ficando mais perigoso, porque todos os meus réus que vão no fórum, que cometem crimes já maiores, todos passaram pela Fundação Casa. Então o que eu vejo é que o Estatuto da Criança faliu, o Estatuto da Criança não funcionou. Hoje, a Fundação Casa é um mini presídio. É verdade. É um mini presídio. Então o Estado... Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. O Estado não investiu nem na educação para essas pessoas. O grande problema, nós não temos vagas para internar menores autores de crimes graves. Se o sujeito, às vezes, no interior, eu trabalhei bastante tempo no interior, Leão, o menor, ele matava, ele roubava. O que acontecia? Nós pedimos uma vaga na antiga FEBEM, na Fundação Casa, não tinha vaga. Então o juiz era obrigado a dar uma liberdade assistida, que não era nada, porque não existia fiscalização dessa liberdade assistida. E o que está acontecendo? Os menores começaram a perceber que eles não têm punição e começaram a se tornar mais violentos do que os maiores. Agora, doutor, aí é uma questão também, é uma outra questão, eu acho que é da impunidade, né? Porque a impunidade é aí para menores e maiores, né? Porque o cara fica preso 2, 3 anos, já está na rua, né? Exatamente, o sistema carcerário também não está falido? Veja bem, o problema, o Estado hoje, ele só temos uma tipo de pena que vai funcionar, que é a prisão. O Estado hoje, a prisão não está falida, o sistema de prender, o sistema de aplicar a pena não está falido. O que está falido são os nossos presídios estão falidos. Por quê? Porque o Estado não investe nisso. Qual é o governador, qual é o presidente que quer investir em construir presídio? Então não se constrói escola e não se constrói presídio. Mas é o assunto do momento, é a violência. Quer dizer, isso daria votos, não? Mas os políticos não enxergaram dessa forma ainda, Leão. É engraçado, porque se você falar para o político, olha, você vai ter que construir mais presídios, ele não gosta. Ele prefere, por exemplo, dar indulto de Natal, que solta um monte de gente. Fazer mutirão carcerário aqui em São Paulo, como tem sido feito, para esvaziar a cadeia. Ora, mas e a população que paga o seu imposto, que é vítima de crimes? Porque hoje todo mundo está na mesma situação. Todo mundo está morrendo na mão dos criminosos, maiores e menores. Mas, doutor, também já não está provado que penas alternativas, às vezes, recuperam muito mais do que manter uma pessoa presa do lado ali de bandidos mais perigosos, como o senhor mesmo disse? Adriana, só para você ter uma ideia do que a gente fala, e a gente fala porque a gente trabalha com isso, a gente vive isso todos os dias. Hoje só existem presos, roubadores, estupradores, homicidas, traficantes de droga e só. O resto sofre penas alternativas, se beneficia da Lei 9.099. Então, já está, hoje, a lei só está punindo uma média de 5 crimes no Código Penal. E mesmo assim, por exemplo, se o sujeito roubar você hoje, Leão, ele vai pegar uma pena de 5 anos e 4 meses. Ele vai cumprir 10 meses e ele vai para a rua. Exatamente. Então, aí tem duas questões. A questão das leis, que são muito brandas. Por exemplo, tivemos esse caso agora, né, da pizzaria, né? Sim. Que o rapaz não foi preso em flagrante, então ele foi lá, confessou e foi embora para casa. Quer dizer, é esquisito, no mínimo esquisito isso, né? E além disso, o senhor falou o seguinte, eu já vou emendar uma coisa com a outra, o senhor falou dos presídios, que os presídios não estão preparados. Se os presídios não estão preparados, como é que vai se mudar uma lei e vai botar garotos de 16 anos, e aí vai ter uma leva enorme, porque muitos deles estão cometendo crime, nesses presídios que não estão preparados? Então, vamos por parte para resolver, né? São duas coisas. Primeiro, no Brasil se confunde presunção absoluta com presunção relativa de inocência. Quando alguém comete um crime, existe uma presunção relativa de inocência. Só que o Supremo Tribunal Federal, por conta deles, entenderam que essa presunção tinha que ser absoluta. Então o sujeito só pode ir para a cadeia quando transita em julgado a decisão em último grau lá no Supremo. Então o sujeito mata uma pessoa aqui, se ele tiver condições financeiras, se tiver um bom advogado, ele vai levar isso até o Supremo em liberdade, passam-se 10, 15, 20 anos para que amanhã ele tenha uma condenação, se tiver. Então, e também, só fazer um parênteses, ter um bom advogado, que é uma coisa relativa. Quer dizer, quando você fala bom advogado, você pensa num advogado honesto, bacana, que hoje em dia a gente sabe que não é isso também.
que é todo um jogo de poder, né? Entre na verdade, todo mundo. O que eu vejo, o que a gente percebe é o seguinte, há uma distorção. Então, por exemplo, o sujeito se apresenta na delegacia e não pode ser preso. A nossa lei é muito benéfica para o criminoso, para com o criminoso. De 88 para cá, se você pegar o número de pessoas que morreram de 88 até agora, depois que veio a tal da Constituição Cidadã, morreram mais pessoas do que em 2 guerras. É absurdo o número de pessoas que morrem, que são assassinadas, que são vítimas de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Então, o que nós precisamos é rever isso. O problema é que o brasileiro dá um jeitinho em tudo. Então, nós estamos com a cadeia superlotada. Meus alunos me perguntam na faculdade, mas professor, mas por que está superlotada? Porque tem muito crime, e só crime violento. Mas e o que pode ser feito? Pode-se construir presídio. Toca na causa, né, doutor? Por que tem tanto crime violento? Não, porque hoje o bandido, ele sabe que ele não tem punição. Por que ele faz? Ele, em vez de furtar, que é o crime sem violência, ele parte para o roubo, porque ele vai ter um produto do crime maior, ele vai pegar alguma coisa mais valiosa e a certeza é melhor. Não, eu entendi, mas eu ainda estou indo antes, né? Mas por que tem tanto bandido? Né? Porque se você planta sapo, não vai nascer príncipe, concordo, né? Mas o Brasil não pode esperar 100 anos. Vamos falar em 100 anos. Não, isso eu concordo. Nós não podemos esperar 100 anos para começar. Se começasse hoje, que o Brasil não está fazendo isso. Se começasse hoje a educar, daqui 100 anos a gente poderia ter uma resposta dessa educação. Agora, o problema é que nós não estamos começando essa educação. Agora, hoje, o que nós precisamos? Primeiro, construir presídio. Segundo, mudar a lei de execução penal. Terceiro, baixar a maioridade penal para 16 anos, no mínimo, hoje, para que esses menores respondam e tenham medo. Leão, numa cidade do interior, eu mato uma pessoa. A população me vê matar uma pessoa e sair pela porta da frente da delegacia 3 horas depois. Ora, aquele sujeito que está olhando, ele vai pensar o quê? Eu posso matar uma pessoa e sair pela porta da frente. Então, o poder intimidativo funciona, e essa é uma das finalidades da pena, que é reeducar e intimidar. Tem que intimidar. Se não intimidar, o Estado faliu. E sabe qual é o meu medo? Mas se baixar para 16, isso que eu fico pensando. Aí vou pegar os de 15, de 14. Leão, existe um outro critério que pode ser estudado, que é se analisar se a pessoa tinha discernimento e com qual idade ela tem esse discernimento. Pode ser até baixar dessa idade. Eu estou sugerindo 16 anos, é óbvio que é uma proposta minha, não é uma proposta do povo. Mas eu acho que a gente poderia, isso tem que ser estudado, isso tem que ser discutido, isso tem que ser levado pelo povo. Até porque, numa democracia, Leão, vamos conversar. O que é democracia? É a vontade do povo. A vontade do povo pode ser feita por um plebiscito. Mas o governo federal tem medo do plebiscito, porque ele sabe que a população vai querer o plebiscito. Mas escuta, nós não estamos vivendo uma democracia ou é uma ditadura? Porque na ditadura, quem decide é o presidente. Na democracia, quem decide é o povo. Isso é importante. Ora, agora tem o outro lado também, que é o uso político que estão fazendo disso. Né, que mas também eu acho que o povo brasileiro, aquele povo que está na rua, esse povo não está influenciado pela política e sim pela vontade de mudança. Com certeza. Tá aí. Tá bom, doutor, uma questão muito polêmica e a gente tem muita discussão pela frente que não dá para continuar do jeito que está, não é isso? Exatamente. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.